Muitos se perguntam: o que devo fazer para ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que devo fazer para ser cheio da presença do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, a partir do versículo 3: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. E no versículo 15, Paulo diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, precisamos, agora que fomos iluminados pela verdade, caminhar na presença do Senhor, diante dele, com uma vida santa, com uma conduta que agrada ao Senhor. Porque agora, Paulo diz assim, que nós devemos procurar entender qual a vontade do Senhor. Porque quando estávamos no mundo, esses pecados que Paulo cita aqui, era a nossa fonte de alegria, era aquilo que nos trazia prazer, era aquilo que falsamente nos preenchia. Quando Paulo diz no versículo 3 que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Então, eram coisas que as pessoas procuravam para satisfazer ali o anseio da sua alma, porque as pessoas ainda não conheciam a verdade, as pessoas ainda não sabiam que aquilo que preenche a vida das pessoas é a presença gloriosa do Senhor que traz, que consegue satisfazer esta ânsia, este apetite da alma. Então, as pessoas se entregavam, Paulo está falando aqui que os cristãos daquela época se entregavam toda essa classe, todo esse estilo de vida pecaminoso, achando que isso trazia alegria e satisfação para a vida deles. Inclusive, no versículo 18, é, a bebida aqui, o vinho, ele é citado como uma dessas fontes de alegria. Mas Paulo está alertando aos irmãos aqui: olha, agora que vocês foram iluminados com a verdade, ele diz no versículo 15: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, é fato que nós precisamos, irmãos, trocar os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida, por uma vida santa e por uma vida que agrada o Senhor. A nossa conduta precisa ser diferente. A nossa conduta precisa ser outra. Nós, irmãos, precisamos abandonar toda sorte, todo tipo de pecado, tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que o apóstolo Paulo diz: olha, essas conversas obscenas, essas piadas vulgares não são para vocês. Irmãos, este tipo de conduta, aquele que o pratica, não herdará o reino de Deus, porque o apóstolo Paulo diz assim: pode estar certo de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, ele fala, olha, ganancioso que é idólatra. Então, todo aquele que é ganancioso, ele automaticamente é um idólatra. Herdará o reino de Cristo e de Deus. Irmãos, quem pratica este estilo de vida, quem tem esse estilo de vida, não herdará o reino do Senhor. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, ser cheios do Espírito Santo, ter uma vida que agrada ao Senhor. E como?
Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Tendo esta transformação de vida, né? Paulo está falando aqui, em vez de vocês ficarem aí se embriagando com vinho, né? Como nós falamos, enchendo a cara, olha, sejam cheios do Espírito Santo. Então ele começa agora aqui a elencar um estilo de vida que os cristãos precisam ter para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Então a resposta é: como ou o que devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Paulo fala, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Então, aquela conversa torpe, irmãos, aquelas conversas obscenas, que não deve estar no meio do cristão, ela deve ser substituída pelo que Paulo está falando aqui. Olha, conversar entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando o Senhor de coração, com música, e por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a Deus por tudo, irmãos. Desta forma, tendo uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, falando entre si, né, com cânticos espirituais, com salmos, com hinos. Deus, irmão, vai se agradando de nós e ele vai derramando sobre nós, irmãos, cada vez mais a sua presença, é a presença gloriosa do seu Espírito Santo. E a partir daí, nós vamos caminhando em obediência ao Senhor, em santidade, em consagração, e nós seremos cheios da sua presença e do seu glorioso Espírito. Fique com Deus, medite nesta palavra e que Deus abençoe a todos e a palavra de Cristo habite ricamente em vós.